igualmente ao grupo Guerra e Paz Gradiva. Há largos anos que eu não faço apresentações. Deveria ter convidado alguém que viesse falar muito bem de mim. Procurarei fazer o possível para não dizer muito mal. No pretexto que é golpe de Estado, quero falar sobre literatura e política. Centrar-me primeiro no Nordeste transmontano, que fez de mim o que sou, e no segundo momento, na experiência húngara. No primeiro caso, desde 1971, nos meus 14, 15 anos, comecei a politizar-me com a imprensa de Lisboa, que chegava a Bragança no dia seguinte, às 3 da tarde, na automotora. Recolho desde então e encadernei suplementos literários do Diário de Lisboa, do Diário Popular, República, A Capital. Mas desde os 12 anos podia, nas férias grandes, ler o 1º de janeiro às quartas-feiras, com o suplemento das letras das artes, e todos os dias o Jornal de Notícias, porque ia para o comércio, ou soto, como dizíamos, do Sr. António Gonçalves, fazia palavras cruzadas e aproveitava para ler o Jornal de Notícias. Assim, desde os 12 anos, tenho uma imagem do estrangeiro, pela lente, naturalmente, do regime, que criticava, sempre que possível, o que entendiam por comunistas, que estavam para lá da chamada cortina de ferro. Dei-me, todavia, a desconfiar dessas informações quando, em 1971 e anos subsequentes, acompanhei o percurso de Solzhenitsyn, perguntando-me se alguém que escreveu o Arquipélago do Gulag não teria razão contra a nomenclatura da então União Soviética. Em 73, 11 de setembro, com a morte de Allende e pouco depois de Neruda, perguntei-me também se a CIA não definiu esse golpe de Estado. Assim, muito jovem, na Bragança fechada do antes de 25 de Abril, apoiados no no semanário Mensageiro de Bragança, pelo então padre Manuel dos Anjos Lopes Sampaio, podíamos discutir alguns assuntos no quadro de umas páginas dirigidas por Carlos Pires, a Tribuna dos Novos, onde escrevia os primeiros textos, os primeiros poemas, em verso livre, branco, contra a opinião de figuras importantes como um certo Jacinto Vega, pseudónimo do padre Abel Guerra, um jesuíta muito reconhecido no tempo, e além disso, radiostesista, que vi na minha Torre Dona Chama, num lameiro, aos saltinhos, como quem diz, aqui há água. Tive, portanto, polémicas com esses bonzos, diria hoje, só porque escrevia poemas sem rima e, diziam eles, sem métrica. Não era o verso como desejavam, acrisolado. Ou artigos como, por exemplo, Juventude e Pornografia, mas sobretudo era na poesia que mais dificuldades tínhamos. Caso de um poema que começava por Tudo lhe doía, que era a história de um parto de um animal, e que levou o diretor do Mensageiro de Bragança ao passo, porque de facto um poema a contar de um parto não era digno de um jornal como o Mensageiro de Bragança.
Portanto, a literatura, nesta linguagem, já faz política. A política é a arte de transformar uma comunidade, para bem, para mal. Recordo então, quando em 73 eu publico o meu primeiro livro, são 53 anos de vida literária já, embora não pareça. Havia poemas, como esse, Tudo lhe doía e outros. De resto, Tudo lhe doía era um verso de Eugênio de Andrade, que contavam histórias. E uma delas, que os meus colegas abriam logo na página 41, era a história de uma jovem prostituta que os homens tratavam muito mal, que designavam por uma boa bisca ou então uma putarrelas. E isso chocou as autoridades civis, militares e religiosas no café Chave de Ouro, que acaba de ser destruído, ao qual eu dedico um poema do Chave de Ouro Aprecia-se o Mundo, e era o meu olhar a partir da Praça da Sé de Bragança sobre, de facto, o que se ia passando naquela região bastante enclausurada. É preciso dizer que esse livro inconvencional tem na capa um guindaste, há uma cabeça perdida e tem contra nós o rosto de um negro. Ora, um negro em 73, logo numa capa de poemas, de facto, tornava-se desagradável. O livro abre com poemas em café democrata. Poemas em café democrata. E falar da democracia, então, e em poesia, e com uma linguagem por vezes demasiado rude, era algo, de facto, inaceitável para o governador civil, para o presidente da Câmara, para autoridades militares e até para os professores do liceu, como o Dr. Ângelo Patrício, meu professor de História, todos eles entrando no Chave de Ouro à direita. Ao centro ficava o balcão com os empregados dos serviços, e depois ao fundo era a juventude, onde reuníamos, e portanto era um café muito interclassista. Ao fundo reuníamos e acorria regularmente o Dr. Rodrigues, que tinha sido professor de alemão, para se pentear quando não cuspir no chão. O Dr. Rodrigues teve qualquer problema mental, certo? Uma vez pôs na rua um aluno tão rebelde que gostava de gozar com o professor, vai para a rua, batem à porta, pensa que é o aluno, agarra no cesto dos papéis, abre a porta e mete o cesto na cabeça do reitor. Portanto, era alguém que se levantava muito cedo para acompanhar o cônego ruivo na missa da Sé, e uma vez que eu publiquei no Mensageiro de Bragança 2 poemas, mas tão ensarilhados que não se percebiam que eram 2 poemas, ele vai ao fundo e celebra-me como um igual a Fernando Pessoa. Portanto, era este Dr. Rodrigues que convivia connosco. À entrada estava um filósofo, o engraxador, o José Luís, que apareceu em muitas reportagens televisivas. E era, portanto, este Chave de Ouro era o lugar onde nasceu uma revolução de juventude que, de 72 a 74, publicou meia dúzia de livros, da poesia ao teatro, à fotografia, com Luís Cangueiro, por exemplo, abrindo com Fernando Pacheco e Carlos Pires, depois eu e outros que seguiram. Portanto, é este o nosso país interior, que em 74, em 17 de janeiro de 74, tem a visita do Ministro da Educação, Veiga Simão, e eu vejo-me no arquivo da RTP a perguntar-lhe sobre a Escola Normal Superior, e nesse dia escrevo um poema intitulado
sentença de juiz com pássaro dentro. Começa, eu condenado a ser condenado. Era inspirado em Alexandre O'Neill, que tinha também uns versos. O condecorado vai ser condecorado. E o meu poema termina. O juiz só disse: silêncio, cantava dentro uma ave a sorte que agora me cabe. Era um poema, de facto, contra os tribunais plenários, que em maio de 74, depois do glorioso 25 de Abril, a célebre quinta-feira do nosso futuro, eu introduzi num livrinho intitulado Ilha da Madeira, Cemitério Particular. Tem na capa Tomás e Marcelo, que tinham ido para a Madeira, depois do 25 de Abril. Ilha da Madeira, Cemitério Particular, antes de irem para o Brasil. E Alcides Rodrigues, hoje digno Procurador da República, e eu, então, publicámos em dias esse livro, que numa sexta-feira e no sábado de manhã vendeu, só na livraria Péricles, 250 exemplares. Era um panfleto, de facto, irónico, corrosivo contra o antes do 25 de Abril, onde eu introduzi esse poema que, para mim, é importante porque diz o livro Provérbios da Bíblia que a justiça é a grandeza das nações. Um país sem justiça não é nada. É impiedade pura. E, portanto, a questão da justiça vai ser importante para mim neste quadro da literatura e política, porque há uma justiça, essa que conhecemos, há a justiça depois do coração, as personagens que justamente se reencontram em outra forma de justiça, etc. Bom, é um pouco este o quadro desse Nordeste que em 75 se acirra contra os comunistas, contra o MDP, incendeiam sedes. O Gonçalo Rapazota, ex-ministro do Interior, foge para a Espanha disfarçado de padre. E acaba de entrar o Carlos Pires, que com o Teófilo Valdemar eram a alma do NE, o outro semanário, NE Nordeste, NE, no qual eu entrei tardiamente, e que todas as noites, ou quase, eram perseguidos pelos dignos representantes do ELP e do MDLP. O jornal, todavia, NE, acabou ao 30º número por causa de uma reportagem que eu fiz, quando o Galvão de Melo disse, representando o CDS, temos de combater os comunistas porque ou morrem eles ou morremos nós. Então eu fiz uma reportagem que era Deus, uma seta, CDS, e uma seta ao contrário, Deus, diabo. Deus, CDS, diabo. Porque o CDS tinha umas setas, que era que ainda tem umas setas, não é? E portanto essa reportagem mais acirrou os ânimos e portanto, se o Carlos Pires e o Teófilo ainda foram atacados, de resto eles frequentavam um café comunista que era o Ponto de Encontro, eu não sofri nada. Ora, para me despedir, digamos, desse quadro, fizemos então a 8 mãos um livro intitulado JC falhou um penalti, porque a força da Igreja era tal que em 74 o próprio Bispo põe fora o tal diretor do Mensageiro de Bragança. Nesse mesmo dia em que ele é despedido, ele e eu vamos para o Porto, instalamos-nos no Batalha, e em frente está o cinema Batalha, e vamos ver o último tango em Paris. Em outubro de 74. E então, para acertar ainda mais os ânimos, preparamos a 8 mãos um livro intitulado Jesus Cristo falhou um penalti, que é um verso meu,
Jesus Cristo falhou um penalti, acrescentar esta errata ao Evangelho de São Lucas. E então, desse verso, fazemos uma antologia a 8 mãos que entregamos aos salesianos de Izeba, os quais, muito pudicos, não querem compor alguns poemas do Carlos Pires e meus, um dos quais este soneto onde está Jesus Cristo falhou um penalti. Esses poemas depois serão compostos em Bragança e nós colamos os poemas e assim, em junho de 76, nos meus 20 anos, temos esse livro e um pouco a minha despedida desses anos, por vezes corajosos, não é? De lutar numa região muito estranha e a minha despedida, de facto, desses tempos. Em 75 ainda fiz teatro da guerrilha, o grupo de teatro A Máscara, éramos 7 que andámos pelo distrito, fizemos 21 sessões à boleia, representando em cima de atrelados, de tratores, de onde calhava, lavando-nos nos chafarizes, sendo apodados do pior que há, e portanto adaptei um livro notável do padre Telmo Ferraz, O Lodo e as Estrelas. O 1º de janeiro escreveria O Iodo e as Estrelas, de facto, que é a vida dos trabalhadores das barragens de Picote e Miranda e as condições miseráveis em que eles viviam nesses anos 50. Esta é a primeira parte para se perceber o que é a injustiça numa região, desde esses mineiros até aos meus colegas de socos, sem sapatos, frieiras, sentados na escola à espera do leite em pó. Era um pouco este o quadro tremendo do Nordeste transmontano, que obrigou em 67 à imigração do meu pai, e daí que a minha primeira peça de teatro, de 73, seja intitulado A Pedra, que tem a ver com a imigração, como o meu primeiro conto, de 72, tem a ver com a imigração. E em 75, em França, não tendo ficado cá durante o chamado serviço cívico, então escrevo uma peça, a terceira peça, intitulada O Golpe, que tem a ver com este golpe de Estado. O golpe cria, por um lado, uma direita autocrática, mas combatida por uma extrema-direita, e no meio há assim uns grupos de esquerda, extrema-esquerda, algo, como eu digo aqui, uma esquerda vaidosa, em joguinhos, que, enfim, é pouco relevante, e a peça termina com uma indecisão, saber quais são os guarda-costas dessa direita autocrática ou da extremíssima direita que estão bêbados. E daí depende, digamos, o futuro do país. Cada chefe mandou embebedar os adversários e a peça termina assim. Quando cheguei à Hungria, em